Nós vamos então para o estudo da Revista Espírita, mês de novembro de 1858. Nós vamos estudar o Dr. Mu, a Madame Steele e o médium pintor. E conforme for o nosso tempo, a gente estende para mais alguns pequenos artigos que nós temos aí no decorrer do nosso índice aqui. No nosso último encontro, nós falamos sobre polêmica espírita, nós falamos sobre da pluralidade das existências, o primeiro artigo, problemas de suicídio, e lemos também, nas conversas familiares de além-túmulo, Mehemet Ali, que era aquele sacerdote egípcio. Nós lemos o segundo artigo dele, o primeiro tinha sido lá no mês de abril ou maio, se eu não me engano. E então nós vamos agora seguir aqui para finalizar, dependendo do nosso tempo, a gente finaliza o mês de novembro, que são pequenos artigos que nós temos aqui, mas vamos devagar e sempre. Então, o Dr. Moore, morto no Cairo, a 4 de junho de 1857, evocado a pedido do Sr. Jobá. Em vida, disse este, era um espírito muito elevado, médico homeopata, verdadeiro apóstolo espírita, deve estar, no mínimo, em Júpiter. Vamos ver. Bom dia, Andréia. Bom dia, Osmar. Então, aqui na Revista Espírita, novembro, o Dr. Moore. Feita a evocação, então, estou aqui. Terias a bondade de dizer-nos onde estais? Estou errante. Foi o 4 de junho deste ano que morreste? Que morrestes? Do ano passado. Lembrai-vos de vosso amigo, o Sr. Jobá? Sim, muitas vezes estou perto dele. Quando eu lhe transmitir essa resposta, ele terá prazer, porquanto sempre teve grande afeição por vós. Eu o sei, é um dos espíritos que me são mais simpáticos. Quando vivo, o que entendíeis por gnomos? Considerava-os como seres que podiam materializar-se e tomar formas fantásticas. Acreditais nisso ainda? Mais do que nunca. Agora tenho certeza. Mas gnomo é uma palavra que parece ter muito de magia. Prefiro dizer agora espírito, em vez de gnomo. Uma observação. Quando vivo, ele acreditava nos espíritos e em suas manifestações. Apenas os designava sob o nome de gnomos, ao passo que agora se serve da expressão mais genérica de espírito. Acreditais ainda que esses espíritos, que em vida, chamáveis de gnomos, podem assumir formas materiais fantásticas? Sim, mas sei que isso não acontece com frequência. Há pessoas que poderiam tomar-se loucas se vissem as aparências que tais espíritos podem tomar. Que aparências seriam essas? Animais e diabos. Trata-se de aparência material, tangível, ou é semelhante à que percebemos nos sonhos e nas visões? Um pouco mais material que nos sonhos. As aparições que nos poderiam amedrontar não podem ser tangíveis. Deus não o permitiria. Então, até aqui, tratando dessa parte de gnomos, nós falamos então, como já estudamos lá no livro dos espíritos que influenciam nos fenômenos da natureza, de espíritos considerados como elementais, ou seja, espíritos que começam naquela fase inicial de humanização, estando em contato com a natureza. E, portanto, estando naquele estágio inicial, eles não se assemelham a nós, seres humanos, segundo aquele raciocínio que nós já desenvolvemos e aquele que os espíritos instruíram também. Nesse caso aqui, então, dos gnomos, são espíritos, que também chamado de diabretes, nas expressões antigas que eles usavam. Então falam desses espíritos que não têm ainda essa capacidade, de utilizar o livre-arbítrio com plena consciência, assumindo as responsabilidades, mas eles também têm ali uma certa tendência a essas travessuras, a provocar, de certa forma, esse mal, que nós podemos assim considerar. Mas aqui então é falado para nós sobre essa aparência material, porque era assim que o Dr. Moore
considerava naquela época, né? Ele tinha ali uma aparência, ele tinha esses nomes. Agora, vendo da perspectiva espiritual, ele não fala para nós sobre o estágio evolutivo desses espíritos, mas ele fala, por exemplo, das suas aparências, principalmente essas aparências ainda que poderiam nos trazer, né, esse choque pelo fato de não ter essas imagens fazendo parte do nosso cotidiano. Mas aqui é colocado para nós então, né, poderiam amedrontar, não podem ser tangíveis, e Deus também não o permitiria. Então aqui também mostra para nós que existem muitos elementos no mundo espiritual que não são acessíveis para nós. Então, muitas vezes nós vemos, né, nos livros que chegam para nós, falando sobre algumas aventuras no mundo espiritual, algumas expedições, alguns estudos, algumas regiões que falam para nós de lugares, de seres, todos eles obviamente espíritos ou princípios espirituais, que nós não temos acesso a essas informações, exatamente porque, estando nesse estágio evolutivo de provas e expiações, seria para nós bastante perturbador se nós tivéssemos distrações, né, e ao mesmo tempo, né, fazendo com que essas distrações trouxessem também perturbações para todos nós. Então, existe ali uma separação bastante muito bem organizada para evitar que o mundo espiritual interfira aqui no nosso mundo físico, provocando esses efeitos negativos. Porque a grande pergunta que ficaria seria: qual é o objetivo de nós termos acesso a isso? O que isso nos proporcionaria? Porque se nós pensarmos bem, bom dia, ajuda, tudo que existe nas leis que regem as nossas existências sempre tem por objetivo fazer com que nós cresçamos e que nós nos desenvolvamos, atingindo aquela perfeição relativa de todas as criaturas. Tudo aquilo que desvia desse curso, ele acaba sendo prejudicial. Claro que tem muitas coisas que acontecem no nosso mundo, nas nossas vidas, que nós ainda não conseguimos compreender do porquê as coisas acontecerem daquela forma, por que aquilo tem que existir. Basta pensarmos, por exemplo, nas questões de desigualdade que existe no nosso mundo. Quando nós falamos sobre fome, sobre epidemias, sobre guerras, tudo isso nós já entendemos através da lei de causa e efeito. Fica muito tranquilo, porque a doutrina espírita aborda todos esses aspectos. Mas quando nós levamos esses mesmos eventos para as pessoas que vivem no mundo e que não têm acesso a essas informações, é um questionamento bastante legítimo. A grande questão que colocam, inclusive, é: será que Deus existe mesmo, permitindo que esses tipos de coisas aconteçam? Então nós vemos assim que temos as nossas respostas, mas até mesmo para nós que somos estudantes da doutrina espírita, temos, por exemplo, o caso dos gnomos. Não temos informações claras a respeito disso. Nós falamos sobre o mundo dos animais. Então são informações que nós ainda estamos tentando alcançar, mas as leis gerais nós já abarcamos. Então isso significa que, compreendendo que todas essas leis têm por objetivo nos conduzir para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, tudo aquilo que pode atrapalhar, que pode interferir, acaba sendo então separado. Por isso nós temos então espíritos que estão na condição de endurecimento, na condição ainda inferior, muito primitiva, das mais graves, das mais severas, que qualquer tipo de influência que exercesse sobre o nosso mundo traria então uma perturbação que seria significativamente prejudicial para o nosso desenvolvimento. Portanto, eles ficam separados. Assim também criaturas que passam por esse processo de transformação, qual seria o objetivo deles terem contato conosco? E isso nos influenciaria de que forma para o nosso crescimento. Por isso, então, quando é colocado, né, que no caso aqui, por exemplo, né, da aparência material ou se é semelhante aos sonhos, um pouco mais material que nos sonhos, as aparições que nos poderiam amedrontar não podem ser tangíveis. Essas aparições que nos amedrontam, portanto, não aparecem. Deus não o permitiria. Embora nós tenhamos muitos relatos de espíritos que passam por deformações perispirituais significativas, que médiums, que há pessoas que têm ali a sensibilidade, acabam percebendo essas entidades. Aquela aparência mais animalesca, né? Mas ali no caso a gente fala desse espírito porque ele passou por essa deformação devido às suas próprias condições. Mas ele é um espírito já humanizado e está em contato com a nossa sociedade.
E, portanto, médiums que têm afinidade, que têm essa percepção, são capazes de perceber. Agora, se nós achamos que essas são as piores imagens que nós podemos captar do mundo espiritual, nós estamos bastante enganados. Porque há dimensões, vamos dizer assim, aqui em torno do nosso planeta, que nós ainda não temos acesso. Que seriam ali, vamos dizer, de certa forma, os porões do mundo espiritual. Nós não temos acesso a esses locais. Porque primeiro poderia ser uma curiosidade, tá? Mas é uma curiosidade que nos proporcionaria que tipo de benefício? Nenhum. E nesses, entre aspas, porões, nós encontraríamos então entidades que passam por um processo rigoroso e bastante sofrido de reformulação de valores, porque já se humanizaram, mas se tornaram tão inferiores que precisam ali viver uma escalada evolutiva, começando a resgatar passados dolorosos, começando a transformar os seus valores, até começarem então a apresentarem condições para reencarnarem aqui no nosso mundo novamente. Porque essa reencarnação se encontra, vamos dizer assim, suspensa pelo fato deles não apresentarem condições. O indivíduo, naquelas condições, reencarnando no nosso meio, provocaria ali as maiores atrocidades, por pior que sejam aquelas que nós já tenhamos visto aqui. Guerras, ditaduras, perversidades, isso nada se compara com aqueles que estão nessas condições inferiores ainda. Então existe ali um limite da interferência do mundo espiritual aqui para o mundo material, e da mesma forma também existe ali um critério para que espíritos reencarnem aqui no nosso mundo. Na 11ª pergunta, a aparição do espírito de Beg-Zaben, que nós já vimos esse artigo, né, sob a forma de homem ou de animal, era dessa natureza? Sim, é desse gênero. Observação, né? Não sabíamos se ele, quando vivo, acreditava que os espíritos pudessem tomar uma forma tangível, mas é evidente que agora se refere à forma vaporosa e impalpável das aparições. Como foi colocado lá em cima então na pergunta 11, mais uma vez, a aparição do espírito de Beg-Zaben, sob forma de homem ou de animal. Aí ele coloca então que agora ele começa já a acreditar nessa forma vaporosa. 12. Acreditais que ireis para Júpiter quando reencarnardes? Aqui então, né, a gente lembra que lá no começo o Sr. Jobard, amigo de Kardec, que nós já estudamos, né, o Sr. Jobard inclusive, ele é mencionado lá na Revista Espírita, nas entrevistas, na condição de espíritos felizes. Ele era um grande entusiasta do espiritismo. Ele, inclusive, nós veremos um pouquinho mais sobre a história dele mais para frente, porque aqui ele participa das atividades de Kardec. Nós vemos, né, o Sr. Jobard informou, o Sr. Jobard solicitou e coisa e tal, então ele se encontra encarnado, ele mora na Bélgica, ele se encontra então lá em Bruxelas, né? Ele se encontra participando da doutrina espírita. Mas mais para frente, nós veremos nos meses seguintes, vai ter aquele caso que eu comentei com vocês. Ele se encontrava tão empolgado com a doutrina espírita que começava então a tomar atitudes, a fazer pesquisas, a lançar informações que começaria a prejudicar o trabalho de Kardec. E aí então nós tivemos, né, como nós vimos, estudando o livro O Brilhos da Vida Eterna, nós vimos a dona Albina, a senhora Albina, que é um daqueles 5 espíritos, né, das 5 pessoas que seriam auxiliadas pela equipe de André Luiz em desencarnação. Ela recebeu uma moratória, né, ou seja, a desencarnação dela seria então prorrogada, né, o tempo de vida dela aqui no nosso mundo físico, para que ela então resolvesse ali, auxiliasse nas pendências da família. E depois então viria a desencarnação. Então no caso dela houve uma prorrogação. No caso do Sr. Jobard nós veremos que houve uma antecipação. Os espíritos anteciparam a desencarnação dele, exatamente para evitar que ele trouxesse prejuízos, embora fosse um bom espírito, embora se apresentasse na condição feliz, lá no livro Céu e Inferno, mas as atitudes dele, dentro do ambiente da doutrina espírita, do desenvolvimento e da solidificação da doutrina espírita, começava a ser prejudicial. Então o que nós vemos aqui, né, que o Sr. Jobard então era esse que fez a solicitação, e lá no começo ele tinha dito, né, que esse Dr. Moore certamente vai ser um espírito que vai reencarnar em Júpiter. Kardec colocou isso logo no início. E aqui então, quando ele faz essa pergunta, acreditais que ireis para Júpiter quando reencarnardes? Kardec faz essa pergunta exatamente em referência à colocação do Sr. Jobard
falando sobre o caráter, falando sobre os valores, né, sobre a bondade e a elevação espiritual do Dr. Moore. Irei a um mundo que se não iguala ainda a Júpiter. Então ele já traz aqui para nós, adiantando, que ele vai reencarnar então num mundo diferente do nosso. Nós vimos a mesma coisa também lá na Viúva Folon, também na sessão de Espíritos Felizes, que ela fala que aquela foi a última encarnação dela, que ela então iria reencarnar também no mundo. Inclusive tem aquela citação, né, perto daquela estrela e coisa e tal. Então aqui também esse espírito vai reencarnar num outro mundo, mas que ainda não se iguala a Júpiter. 13. É por vossa própria vontade que ireis para o mundo inferior a Júpiter, ou em razão de ainda não merecerdes habitar esse planeta? Prefiro acreditar que não mereço e cumprir uma missão num mundo menos avançado. Sei que chegarei à perfeição, e é isso que me leva a ser modesto. Observação. Essa resposta é uma prova da superioridade desse espírito. Concorda com o que nos disse o padre Ambrósio, que é mais meritório pedir uma missão no mundo inferior do que querer avançar muito rapidamente num planeta superior. Aliás, o padre Ambrósio, a gente já estudou também um artigo sobre ele, e aqui também um detalhe importante. Muitas vezes um espírito, com essa pretensão de elevação, solicita uma mensagem num planeta superior, e esse planeta superior pode estar acima das suas capacidades, ele reencarna como um espírito falho. Então, quando nós vemos aqui no nosso mundo espíritos que falham, inclusive nós já tivemos relatos aqui na Revista Espírita, que fala, por exemplo, que espíritos que vieram de um mundo inferior ao nosso, já dá para a gente ter uma ideia da condição desse mundo que é inferior ao nosso, e ele pede então a oportunidade de reencarnar aqui no nosso mundo. E aí então ele reencarna no nosso mundo, acaba sendo então um assassino, acaba sendo um latrocida, acaba cometendo crimes diversos da nossa sociedade, porque nos seus valores esse tipo de comportamento violento é algo natural. Mas aqui no nosso mundo não é. Então nós percebemos que ele desejou avançar além das suas capacidades e acabou depois provocando essa perturbação. E para ele então há a necessidade de um recomeço. Ou ele vai reencarnar novamente numa condição mais difícil e também mais limitante, para que ele possa se desenvolver, ou ele retorna para o mundo inferior de onde ele veio. Então aqui nesse caso, como nós falamos de um espírito que já atingiu um determinado grau de elevação, ele coloca então exatamente, né, voltando aqui, ele diz assim: prefiro acreditar que não o mereço, ou seja, Júpiter, e cumprir uma missão num mundo menos avançado. Mas e se ele optasse, por exemplo, se ele pedisse para reencarnar em Júpiter? Ele então reencarnaria. Qual seria o tipo de erro que um espírito nessa condição acabaria cometendo? Muitas vezes, para nós, né, é uma bobagem, cometer esse tipo de erro. O espírito tem um pouco de preguiça, por exemplo, ficar muito orgulhoso daquilo que ele faz, do reconhecimento que ele recebe. Muitas vezes ali as suas tendências ainda ligadas às sensações, às impressões acabam se manifestando, mas no mundo como Júpiter, que nós entendemos como sendo um mundo onde os espíritos já se encontram desmaterializados, um espírito que apresenta ainda essas tendências certamente vai se destacar de uma forma negativa. Embora seja um espírito bom, mas para eles não é um espírito bom. É um espírito que ainda se encontra em desenvolvimento. Por isso, então, nesse caso, ele coloca aqui gradativamente, reencarna num mundo um pouco melhor do que o nosso, depois num outro mundo melhor, e assim ele vai galgando degrau por degrau até atingir essa condição de um espírito mais feliz. E essa humildade dele, como Kardec coloca, essa modéstia, já mostra exatamente a sua elevação. Se ele tiver que ser encaminhado para um planeta como Júpiter, que vá. Se for para um mundo inferior a Júpiter, mas essa palavra inferior a Júpiter, né, essa questão da neurolinguística, ela é muito interessante. Porque quando nós colocamos um planeta inferior a Júpiter, nós pensamos num planeta pequeno. Só que esse planeta inferior a Júpiter é um planeta superior ao nosso. Então não é um demérito ele reencarnar num planeta inferior a Júpiter, sendo Júpiter ali a sua referência. Nós pensamos que ele vai ser promovido, vamos dizer assim, para um mundo melhor do que o nosso. E assim ele vai, no tempo necessário para o seu crescimento, de acordo com as suas condições.
14. Roga-nos o Senhor Jeová que vos indaguemos se estáis satisfeito com o artigo necrológico que sobre vós ele escreveu. Não temos acesso, né, a esse artigo, né, esse artigo necrológico seria ali um obituário, falando sobre ele, traçando ali os seus elogios. Não temos acesso a esse artigo, mas ele responde assim: escrevendo aquilo, deu-me Jobá uma nova prova de amizade, uma nova prova de simpatia. Agradeço bastante e desejo que o quadro, um tanto exagerado, que fez de minhas virtudes e talentos, possa servir de exemplo àqueles dentre vós que percorrem as sendas do progresso. Então está ali também o espírito se colocando ali com toda a humildade, né? Considerando-se que em vida éreis homeopata, que pensais agora da homeopatia? Então nós lembramos, né, que inicialmente a homeopatia ela surgiu ali a partir do magnetismo. Então Mesmer, lá no século XVIII, começou a fazer aquele trabalho do magnetismo animal, começou a estudar sobre aquelas energias, né, que irradiam de nós, seres humanos, e provocam efeitos sobre as outras pessoas, tratamentos e tudo mais. Dali surgiram então medicamentos imantados com esse magnetismo. E aí então da homeopatia acabou depois surgindo também as bases da doutrina espírita, já que nós falávamos sobre algo que foge aqui do nosso mundo material. Então, ser homeopata aqui no mundo físico, você tem ali um determinado entendimento. Ser um homeopata no mundo espiritual muda completamente a sua concepção. É a mesma coisa que acontece no caso da medicina, é o que acontece no caso dos religiosos de um modo geral. Nós que somos estudantes da doutrina, nós somos espíritas encarnados e seremos espíritas desencarnados. Dá para a gente imaginar o tamanho do abismo que separa essas duas condições. Porque aqui nós fazemos as nossas leituras, nós então temos as nossas interpretações e fazemos as nossas especulações. No mundo espiritual nós estaremos vendo na prática tudo isso acontecendo. E certamente nós vamos nos surpreender com muitos fatos que nós aqui acreditávamos ser uma verdade absoluta. Não, isso aqui é tranquilo. Está escrito lá no Livro dos Espíritos, eu tenho certeza que é isso. Aí nós chegamos no mundo espiritual, começamos a ver as coisas como elas realmente são, e com toda a sua profundidade, em toda a sua abrangência, e nós vamos pensar, né, como nós éramos infantis quando estávamos aqui. Principalmente em termos de comportamento, né? Pegar um médium, por exemplo, que ele vai para o centro espírita 1, 2 vezes por semana, mas ele vai lá cumprir aquela agenda com a qual se comprometeu. Mas ele não tem a preocupação com a sua higiene mental, com a sua higiene física, no caso a higiene fluídica, né, a alimentação, o comportamento, os pensamentos, as ideias que ele alimenta, de se achar, por exemplo, um médium, né, como sendo ali alguém especial dentro daquela instituição. Aí ele vai para o mundo espiritual e começa então a observar de fato como funciona o trabalho da mediunidade. E aí então ele vai perceber, né, como ele era infantil, acreditando que aquilo que ele fazia era o suprassumo das atividades espíritas. Então, no caso da homeopatia, não é diferente. Falar de medicamentos que são imantados com energias, com fluidos, aqui do mundo físico é uma coisa, lá do mundo espiritual é outra. E assim, então, ele responde: que pensais agora da homeopatia? A homeopatia é o começo das descobertas dos fluidos latentes. Far-se-ão muitas outras igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá a vosso globo à perfeição. Então ele já começa então a ver ali, né, o início de uma nova linha filosófica e linha científica também, que vai ajudar na transformação do nosso mundo. Certamente nós poderíamos falar muito sobre isso, né, tendo um pouco mais de conhecimento sobre a homeopatia, mas no geral nós falamos então sobre fluidos e energias nos medicamentos. Nesse caso, saindo um pouco dessa parte do medicamento alopático, ou homeopático, né, nesse caso, nós poderíamos falar sobre as energias e fluidos em tudo aquilo que se encontra à nossa volta. Pensarmos, por exemplo, nas energias dos minerais, nas energias das plantas, nas energias dos alimentos, nas energias que são trocadas entre os seres humanos, e não simplesmente focarmos nas energias que são colocadas
né, que são ali irradiadas desse tipo de medicamento. Mas nós falaríamos de modo geral. Quando nós estudamos o livro Voltei, Psicografia do Chico, livro de irmão Jacó, Frederico Figner, ele falava então, após a sua desencarnação, após a sua libertação, a importância dele ter sido conduzido para uma praia. Bom dia, Arnaldo. E aí então ele falava sobre as energias daquele ambiente fora das grandes cidades, ele falava sobre a energia das águas, a energia do sol, a energia da areia, da terra, da natureza, né? Vimos também o próprio André Luiz também falando lá no livro Os Mensageiros, né? Quando ele fez aquela excursão para um sítio onde tinha uma instituição espírita lá no interior do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Então nós falamos de energias em todos os lugares. Então, nesse caso, como é colocado aqui então pelo Dr. Moore, mais uma vez ele disse, far-se-ão muitas outras igualmente preciosas, falando sobre esses fluidos latentes, formando um todo harmonioso que conduzirá vosso globo à perfeição. Então nós vemos assim que, no caso da homeopatia, é o começo das descobertas dos fluidos latentes. Ou seja, esses fluidos, então, que se encontram em vias de serem dinamizados, né? A expressão que inclusive é utilizada no meio farmacêutico homeopático. Dinamizar aquela medicação, ou seja, ativar os fluidos que se encontram ali. Imaginemos quando começar a fazer isso em todas as substâncias, em todos os elementos em torno de nós. Começarmos então a ativar os fluidos latentes na natureza, os fluidos latentes nos ambientes que nós vivemos. Olha quanta coisa nós temos ainda que descobrir nessa dimensão mais sutil em torno de nós. Nós temos hoje filosofias, nós temos hoje religiões que lidam com essas substâncias, com esses elementos, como parte de suas crenças, né? Nós temos aqueles que falam da aromaterapia, nós temos da cristalterapia, nós temos daqueles que falam sobre as curas, os tratamentos, onde nós temos energias que fluem de um indivíduo para o outro, como é o caso do reiki, da cura prânica, dos passes, né, que nós trabalhamos na doutrina. Nós temos no caso, por exemplo, na fitoterapia, na parte farmacêutica que lida com as ervas, falando sobre a importância daqueles medicamentos. Nós temos filosofias, como é o caso da umbandista, a cromoterapia, Osmar. Nós temos também a umbanda, que lida muito com essas ervas, com esses elementos da natureza. Então, olha quanta coisa tem para se descobrir. E isso nós temos uma grande dificuldade de lidarmos, porque isso é ainda tratado num campo mais esotérico, num campo assim um pouco mais, para muitos um campo um pouco mais fantasioso. Para aqueles que levam a sério esse trabalho, o fazem ainda baseados naquele entendimento muito mais terreno do que espiritual. Imaginarmos, por exemplo, nessa frequência de cores da cromoterapia. Um cromoterapeuta que faz esse trabalho aqui no mundo físico é muito diferente daquele espírito que do mundo espiritual consegue ver de fato as energias nessas diferentes frequências eletromagnéticas. No caso de um médium, por exemplo, ele é médium passista aqui. Quando ele vai para o mundo espiritual, ele começa a ver a energia fluindo de fato, e tudo aquilo que interfere na qualidade daquelas energias, ele muda completamente. Então a gente vai, através das nossas tentativas, das nossas interpretações, fazer o uso desses fluidos latentes, dessas energias, desse magnetismo. Mas nós sabemos muito pouco ainda. Falarmos sobre as energias, por exemplo, do Sol, da natureza. Vai com Deus, André. Boa doação para você. Melhor que isso, né? A gente vai se falando, André. Obrigado para vocês também. Tá, mas até lá a gente ainda se fala. Tá, ótima doação. Vai lá, quando a gente fala sobre doação de sangue, o sangue também tem fluidos latentes. Olha que bacana, a gente só vê ali células, só vemos ali fluidos materiais, mas e os fluidos energéticos que são transferidos? E isso é bacana também da gente compreender, né? Então tudo isso faz parte desse aprendizado que nós estamos trabalhando, né? Rapidamente aqui, deixa eu ver. Dudu colocou para nós, que legal, Cecília, seja bem-vinda. Dudu colocou para nós aqui então a psicografia da Cecília, né? Vamos lá então, rapidamente. Fazemos aqui a leitura, interrompemos um pouquinho aqui o nosso estudo e vamos lá. Diz aqui para nós, né? Amados e queridos
Cecília na graça de Deus. Amigos de sempre, amigos da hora, amigos de agora, irmãos, hoje venho trazer uma palavra amiga, um alento a quem precisa. São momentos sublimes que a natureza deste mês nos dá de presente com o melhor que temos, que é o mês do nascimento do nosso Cristo Jesus. Sabemos todos que a esperança de querer que essa vibração de amor, fraternidade que se faz na Terra, às vezes se faz esquecida por muito tempo, quando devemos sentir o nascimento desse irmão maior, todos os nossos dias, todos os momentos, porque o Cristo foi e sempre será a nossa melhor salvação. Lembremos também de nossa Mãe Santíssima Maria, que com seu amor fraternal olha por todos nós, filhos do mesmo Pai, Deus que cuida de tudo, vê e não julga, não fere, mas traz a ajuda suficiente, só um instantinho, a ajuda suficiente para que esse orbe terreno, tão difícil de cuidar, mas com a ajuda de muitos, ainda que percebem que só a prece, a oração nos convida a sublimar tudo aquilo de errado que fazemos, possa melhorar e muito a situação dessa psicosfera que ainda resiste, porque Ele, o Pai Maior, junto com essa luz que se faz nessas orações feitas por nossos irmãos, só nos traz a benesse necessária para o desenvolvimento e evolução de cada morador desse lugar, onde a provação não é castigo, e sim uma melhora moral como humanos que são. E recebam neste momento as melhores vibrações de amor, de carinho e de sabedoria, o qual estamos nós sabendo do trabalho realizado nessa sala e em tantas outras que, através do bom estudo, de boas leituras e do respeito ao próximo, trazem o melhor para aquele que precisa desse momento com o aprendizado passado por ti, meu irmão querido, obrigado, com o nome daquele que traz através de muitos livros os ensinamentos necessários nesse dia a dia constante que você se entrega a esses irmãos que aqui chegam numa manhã de bastante iluminação. Que a luz de Jesus nesse Natal possa mostrar a ti, irmão querido, que seu trabalho vingou e que a saúde esteja sempre envolvendo o seu corpo físico e espiritual, para que o estudo dessa doutrina continue a servir àqueles que aqui chegam e melhoram na sua percepção como ser humano a evoluir. Muita paz, muita luz e o carinho dessa irmã que vos traz a palavra amiga. Graças a Deus, Cecília na graça de Deus. Olha que bacana, gente, participação aqui dos nossos amigos espirituais, em especial aqui a nossa querida Cecília, que sempre presente, sempre atenta a tudo aquilo que a gente faz, né? Percebe aqui no nosso grupo aqui de alunos determinados, alunos devotados, né, a esse aprendizado, e cada dia que a gente aprende um pouquinho mais, nosso dia se transforma, nossa vida se transforma, né? Então, um beijo para você, Cecília. Então, meus amigos, é isso, né? A gente vê que, enquanto a gente vai estudando, né, aqui na parte teórica, né, como eu falei para vocês, estudando o nosso mundo, compreendendo aqui o que acontece aqui no nosso mundo a partir da nossa visão, nós vemos que no mundo espiritual as coisas são muito mais profundas, as coisas são muito mais dinâmicas, são muito mais sutis do que nós imaginamos, né? Então, mas gradativamente a gente vai aprendendo, a gente vai conseguindo avançar um pouco mais nessa nossa compreensão. Então vamos lá, seguindo aqui para nós o nosso texto. Então nós falamos aqui sobre esses fluidos latentes. É importante para nós termos esse entendimento. Mas no número 16, Kardec pergunta: que mérito atribuís ao vosso livro Le Médecine du People? Eu não sei exatamente qual é o significado, mas seria assim a medicina do povo, talvez? É a pedra do operário que levei à obra, né? Vai com Deus, André, boa doação para você lá. Então nós vimos aqui, né, nesse livro, é a pedra do operário que levei à obra. Então, na verdade, a publicação que ele lançou foi uma publicação que teve ali um bom efeito. É aquela pedra, aquele alicerce, né, que dá a contribuição que ele deu. Bom dia, dona Miriam. Observação que Kardec coloca:
A resposta desse espírito sobre a homeopatia vem corroborar a ideia dos fluidos latentes, Kardec destaca essa expressão, já fornecida pelo espírito do Sr. Badel, a propósito de sua imagem fotografada. Disso resultaria que há fluidos cujas propriedades nos são desconhecidas ou nos passam despercebidas, porque sua ação não é ostensiva. Contudo, nem por isso deixa de ser menos real. A humanidade se enriquece de conhecimentos novos à medida que as circunstâncias lhe fazem conhecer suas propriedades. A gente lembra que dessa época de Kardec, aquilo que era mais presente era a parte do magnetismo. Mas de lá para cá, nós vimos assim muita coisa sendo lançada aqui no nosso mundo, de tratamentos novos, de terapias novas, de fluidos, de substâncias que foram sendo inventadas, foram descobertas, foram descartadas, foram aprofundadas e alcançaram ali algo mais sólido, né? Então, de lá para cá nós tivemos 1 século e meio, mais de 1 século e meio de evolução nessas novas terapias. Então, é algo que continua sendo descoberto, e isso será muito mais patente, isso será muito mais intenso se nós tivermos uma melhor compreensão do mundo espiritual. E a doutrina espírita está sendo ali um ponto capital, uma pedra, né, uma pedra de toque ali para fazer com que essas ideias, que a princípio surgem apenas como esotéricas, se confirmem na sua realidade. Então, a doutrina traz a contribuição. Conhecendo o mundo espiritual, nós somos capazes de utilizar os elementos que partem dele. Do contrário, se tornam apenas elementos de fé. Muito bem, próximo artigo, né? Interessante esse artigo aqui então que nós vimos. Ele é pequeno, ele é simples, mas é bastante interessante naquilo que ele apresenta para nós. Madame Steele é o próximo artigo que nós vamos ler aqui no mês de novembro de 1858. Na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, do dia 28 de setembro de 1858, o espírito Madame de Steele comunicou-se espontaneamente e sem ser chamado pela mão da senhora E., médium psicógrafo, ditando a página que se segue. Diz aqui para nós então: viver é sofrer. Sim, mas a esperança não acompanha o sofrimento? Não pôs Deus na sua mão, na mão dos infelizes, maior dose de esperança? Criança, o pesar e a decepção acompanham o nascimento, mas à sua frente marcha a esperança, que diz: avançai, o objetivo é a felicidade, Deus é clemente. Por quê? Perguntam os espíritos fortes. Por que vir ensinar-nos uma nova religião, quando Cristo estabeleceu as bases de uma caridade tão grandiosa, de uma felicidade tão verdadeira? Não é a nossa intenção modificar o que ensinou o grande reformador. Não. Vimos apenas reafirmar nossa consciência, aumentar nossas esperanças. Quanto mais o homem se civiliza, mais deveria ter confiança e mais necessidade temos ainda de o sustentar. Não pretendemos mudar a face do universo, viemos ajudar a torná-lo melhor. E se neste século não viéssemos em auxílio do homem, seria ele muito infeliz pela falta de confiança e de esperança. Sim, homem sábio, que ledes nos outros, que procurais conhecer o que pouco vos importa e afastais aquilo que vos interessa. Abri os olhos e não desespereis. Não digais que o nada pode ser possível, quando em vosso coração deveríeis sentir o contrário. Vinde tomar assento nessa mesa e esperai, porquanto nela sereis instruído quanto ao vosso futuro e sereis feliz. Aqui há pão para todos. Desenvolvereis vosso espírito, alimentareis vosso corpo, acalmareis vossos sofrimentos e florireis a vida, embelezando-a de esperança, a fim de a tornardes mais suportável. Steele. Observação aqui de Kardec, então. Então, inicialmente, né, quando se fala sobre a esperança, geralmente nós temos uma esperança
num desconhecido. Porque, na verdade, a nossa vontade, né, o nosso grande desejo, não é saber de onde veio, mas, na verdade, é ter a certeza que venha. Então, de um modo geral, nós vemos as pessoas procurando nos recursos mais estranhos, nos recursos mais distantes, mais fantasiosos, aquilo que vai aliviar o seu sofrimento. Sem, entretanto, ter a certeza de que aquilo virá ou se virá da forma como ela quer. Então nós encontramos essa esperança, muitas vezes até desesperadora, para poder aliviar aquele sofrimento. E sofrimento no nosso mundo hoje é o que não falta. Se você não tem um sofrimento material, você tem um sofrimento afetivo, você tem um sofrimento da sua saúde. Nós encontramos a dor educativa em todos os cantos do nosso mundo. E a esperança de fazer com que ela se transforme em algo melhor é sempre presente no coração de todos. Mas aqui nós pensamos, né, eu vou ter esperança, mas de que forma que eu posso esperar que alguma coisa se transforme? Porque é aquela mesma ideia, né? Todos nós queremos a felicidade, mas o que nós precisamos realmente para sermos felizes? Nós queremos continuar como nós somos, mas temos ali uma vida melhor para desfrutarmos dos prazeres que ela pode oferecer. Então a felicidade, sendo ali uma grande conquista, ela precisa ser conquistada através de muito esforço, mas a pergunta ainda permanece: que tipo de esforço que eu preciso empreender para fazer com que essa felicidade surja? É o que todo mundo procura no mundo hoje. Eu quero ser feliz, mas o que eu preciso fazer para ser feliz? E aí então nós começamos ali com as promessas mais desbaratadas, começamos ali com sacrifícios que são infrutíferos. O que nós temos, né, nesses ensinamentos que Jesus trouxe, e ao mesmo tempo interpretado pela doutrina espírita, nós começamos a perceber então que realmente somos nós que construímos essa estada de felicidade. Primeiro, acertando as nossas atitudes, renunciando aquilo que para nós é ainda considerado como algo inferior, e começando a viver essa superioridade no nosso modo de ser, no nosso modo de pensar. Temos paciência para nos depurarmos daquilo que no passado foi equivocado, para a partir de agora começarmos a viver de um modo mais equilibrado. Mas o que nós vemos hoje, as pessoas, nós temos esperanças de que tudo vai melhorar. Mas o que você tem feito exatamente e qual o merecimento que você tem para que as coisas melhorem? Então a doutrina não apenas nos traz esse entendimento de causa e de efeito, nos dá essa, não vou dizer conformação, porque nós não ficamos conformados, mas nós ficamos resignados com a condição atual, entendendo que a causa se encontra lá atrás. Mas ao mesmo tempo nós podemos olhar para frente, lidando com essas causas anteriores, mas gerando novas causas. Porque cada ação que nós estamos praticando hoje é uma causa que vai gerar um efeito futuro. Não podemos voltar atrás e fazer e começar de novo, mas podemos começar agora e fazer diferente a partir de agora. O Arnaldo colocou, né, entender que essa felicidade é sempre relativa, sempre, ela vai gradualmente, né, trazendo para nós ali benefícios relativos aqui à nossa condição. E quando Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, e de fato não é, mas como eu sempre falo para vocês, é aqui que ela começa a ser construída. Nós podemos até não pegar a estrada pronta, asfaltada, toda iluminada, toda perfeita, mas é agora que a gente está quebrando a pedra. Assentando ali as primeiras pedras para formar aquele alicerce, depois mais para frente nós vamos deixar tudo plano, depois passar ali todo o asfalto para deixá-la perfeita. Nós não vamos trilhar numa estrada simplesmente pronta e asfaltada se nós não contribuirmos para a sua construção. Então essa mensagem fala exatamente sobre isso, que a doutrina veio com esse objetivo de trazer o esclarecimento, e que todos aqueles que têm essa esperança, têm que ter uma esperança racional, de entender, trabalhar, para poder merecer essa conquista. Kardec coloca então, né, o Espírito fazia alusão à mesa onde estavam os médiuns. Questionai e responderei às vossas perguntas. Aqui agora começa uma entrevista, então, com esse espírito Madame de Staël. Por que não prevíamos a vossa visita? Não preparamos o assunto.
Resposta: sei perfeitamente que as perguntas particulares não podem ser respondidas por mim. Porém, quantas coisas de caráter geral se podem perguntar, mesmo a uma mulher que teve um pouco de espírito e agora tem muito coração? Nesse momento, diz aqui Kardec, uma senhora que assistia à sessão pareceu desfalecer, mas não passou de uma espécie de êxtase que, longe de ser penoso, foi-lhe muito agradável. Ofereçam-se para magnetizá-la. Então o espírito Madame Steele disse espontaneamente: não, deixai-a em paz. É necessário que a influência exerça sua ação. Depois, dirigindo-se àquela senhora: tende confiança. Um coração vela junto de vós. Deseja falar convosco. Chegará o dia. Não precipitemos as emoções. O espírito que se comunicava por aquela senhora, e que era o de sua irmã, escreveu então espontaneamente: eu voltarei. Dirigindo-se novamente àquela senhora, Madame de Steele escreveu: uma palavra de consolação a um coração que sofre. Por que essas lágrimas de mulher para uma irmã? Essas incursões ao passado, quando todos os vossos pensamentos deveriam voltar-se para o futuro. Vosso coração sofre, vossa alma tem necessidade de expandir-se. Pois bem, que essas lágrimas sejam de alívio, e não originadas pelos remorsos. Aquela que vos ama e por quem chorais, é feliz e venturosa. Esperai reunir-vos a ela um dia. Não a vedes, entretanto, para ela não existe separação, desde que está constantemente perto de vós. Interessante aqui que a gente vê esses relatos de Kardec, as coisas acontecendo, a gente rapidamente se transporta lá para a sociedade, imaginando a gente sentado ali naquela cadeira, naquele pequeno auditório, observando as coisas acontecendo ali à mesa, né? Junto ali a todos os médiuns e tudo mais, uma senhora desmaiando aqui do lado, o espírito falando através dela, depois o espírito falando através da outra médium, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Imagina que interessante, parece uma coisa meio descontrolada, mas é tudo muito bem organizado. Segunda pergunta: poderíeis dizer-nos o que pensais atualmente de vossos escritos? Uma só palavra vos esclarecerá. Se voltasse e pudesse recomeçar, modificaria 2/3 e conservaria apenas 1. Nós não conhecemos os escritos dela, né, mas ficamos aqui com o registro. Consentiríeis em revelar as coisas que desaprovais? Não é muita exigência, pois aquilo que não for justo, outros escritores mudarão. Foi masculina demais para uma mulher. Qual era a causa primeira do caráter viril que demonstrastes quando vivas? Isso depende da fase de nossa existência. Então aqui ela se recriminava por causa dessa virilidade com que ela escrevia os artigos dela, né? Aqui a gente pode levantar aqui uma série de especulações, né? Porque a gente tem muitas vezes as mulheres escrevendo através de pseudônimos, muitas vezes colocando aquela força exatamente para quebrar as barreiras do preconceito, né? Principalmente numa sociedade machista que nós encontramos, né? Só que ao mesmo tempo em que ela luta pelo espaço dela, ela perde a sensibilidade daquilo que ela poderia transmitir. Então a gente tem ali uma série de situações que mostravam esse comportamento. Na sessão seguinte, no dia 12 de outubro, dirigiram-lhe as seguintes perguntas através do Sr. D., médium psicógrafo. Outro dia viestes a nós espontaneamente, através da senhorita E. Que motivo vos levou a fornecer-nos com a vossa presença, a favorecer-nos com a nossa presença, sem que a tivéssemos evocado? A simpatia que temos por vós, por todos vós, é ao mesmo tempo o cumprimento de um dever que me é imposto em minha atual existência, ou melhor, em minha existência passageira, pois que sou chamada a reviver. Aliás, é o destino de todos os espíritos. Ou seja, essa aqui é um espírito, então, que se encontrava ali acompanhando o médium, acompanhando os trabalhadores da casa, né, daquele grupo, e aí então ela se manifestou sem que ela fosse conhecida ou evocada. E aí então ela coloca exatamente, né, a simpatia com que ela tinha por todos nós. Nós tivemos aqui, acabamos de ter esse caso, né,
a psicografia da nossa querida Cecília, um espírito que não foi evocado, um espírito que nós não conhecíamos, mas que se fez presente exatamente por essa afinidade, por acompanhar o nosso trabalho, né? Então, acontece isso muito em grupos mediúnicos, que se não conhece num determinado momento, passa a ser conhecido a partir do momento em que se estabelece uma relação mais próxima. Mas tudo começa exatamente por essa simpatia, por essa afinidade entre a intenção de um, né, com a intenção de ambos, na verdade, né? Então aqui nós vimos na prática, né, acabamos de ver na prática aquilo que eles perguntam aqui àquele espírito. 6. Preferis comparecer espontaneamente ou ser evocada? Prefiro ser evocada, pois é uma prova de que pensam em mim. Mas sabeis também que é agradável a um espírito liberto poder conversar com o espírito do homem. Eis porque não vos deveis admirar de me terdes visto chegar tão repentinamente até vós. Até aqui a gente tem dois detalhes, né? Então o espírito, quando vem espontaneamente, ele fala aquilo que para ele naquele momento é importante. Para ele e também que ele acha que tem valor para o grupo. No caso de uma evocação, nós temos um processo contrário. Nós evocamos o espírito para fazer perguntas que nós temos interesse de fazer. Muitas vezes, né, como Kardec lembrava aqui, as perguntas eram elaboradas previamente. Nós vamos evocar, por exemplo, aquele espírito que foi executado por causa de um crime, e nós vamos evocá-lo. Então não era uma coisa improvisada, o trabalho de Kardec era muito bem organizado. Aliás, isso era, né, foi e deve ser sempre o modelo dos trabalhos de comunicação com o mundo espiritual. Então muitas pessoas desejam, olha, eu gostaria de conversar com a minha mãe, que desencarnou. Aí fazem uma evocação, algo que acontece hoje com pouquíssima frequência, né? Hoje sempre se espera a comunicação espontânea do espírito, mas no caso de uma evocação, aí faz uma evocação só para perguntar, oi, tudo bem, como é que a senhora está? Eu estou com saudade, ponto. Então o que Kardec fazia era elaborar ali exatamente um pequeno roteiro para conversar com o espírito, principalmente, né, diferentemente desse caso de consolação, que é evocar um espírito familiar para poder receber notícias, para poder conversar e matar aquela saudade. Nessas evocações que Kardec fazia, era algo mais instrutivo. Então evocar, por exemplo, uma determinada personalidade, o que vai perguntar para ele? Tivemos um caso, não é uma crítica, né, é só uma constatação que temos, né, já falei para vocês, de um rapaz lá de Rondônia, se não me engano, que ele fazia aquelas evocações, né? Ou evocações não, ele participava daquelas reuniões com espíritos da Umbanda. Ele gravava esses vídeos e colocava no YouTube, vocês vão encontrar, já falei bastante sobre ele para vocês aqui. E aí então a gente percebia que as perguntas que ele fazia eram perguntas improvisadas. Então eram espíritos assim, por exemplo, espíritos indígenas, espíritos de marinheiro, espíritos daquelas entidades, né, que são denominadas como Exus, espíritos de ex-escravos. Então as perguntas eram perguntas muito pessoais, curiosidades pessoais. Se tivesse sido elaborado, inclusive até teve um caso em que ele entrevistou o espírito Ramatiz ou Miramês, eu não me recordo exatamente qual era. E aí então o espírito se manifestou e as perguntas eram aquelas perguntas, dá vontade de chacoalhar o monitor, assim, pergunta isso para ele, faz essa pergunta direito, né? Então assim, essa falta de preparo para aquele tipo de comunicação faz com que perca uma grande oportunidade de instrução. Então Kardec era sempre muito prevenido nesse sentido. Tudo nele tinha um objetivo, e um objetivo não apenas instrutivo, mas um objetivo também bastante sério, bastante profundo, para transformar aquilo num ensinamento não apenas pessoal também, mas um ensinamento universal, a ponto de ser depois publicado. O Arnaldo colocou, né, ofereceram-se para magnetizá-la. Isso demonstra a utilização do magnetismo para provocar o sonambulismo pelo grupo de Kardec, ou ele próprio. Sim, né, bem lembrado, Arnaldo, né, o recurso que foi colocado aqui de ajudá-la com esse magnetismo, com o caso do passe, inclusive, né, não apenas o magnetismo em si. Olá, Regina, bom dia. Mas o passe como um todo, né, porque é o magnetismo, mais ainda a soma daquilo que os espíritos fazem. Então era um trabalho muito atuante das aplicações desses recursos, né. Então aqui provocando nesse caso, né, no caso dela, só para a gente voltar aqui para lembrar desse trecho,
Ele coloca para nós aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o trechinho para a gente ver essa colocação. No caso ali em cima que a gente viu, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só achar aqui o trecho. Está aqui, ó. Nesse momento, uma senhora que assistia à sessão pareceu desfalecer, mas não passou de uma espécie de êxtase que, longe de ser penoso, foi-lhe muito agradável. Ofereceram-se para magnetizá-la. Então, o espírito de Madame Steele disse espontaneamente: não, deixai-a em paz. É necessário que a influência exerça sua ação. Então, nesse caso, esse magnetismo que é aplicado é exatamente aquela forma que nós já vimos em muitas reuniões, principalmente de desobsessão, né, onde temos ali um contato um pouco mais, vamos dizer assim, perturbador para o médium. Através do magnetismo faz com que ele restabeleça o equilíbrio. Então, nesse caso, quando ela começou a desfalecer, rapidamente então aplicava o magnetismo, seja nesse caso para o magnetismo propriamente dito, para fazer com que ela restabelecesse ali o equilíbrio de novo físico, orgânico, seja para fazer com que ela então, percebendo nesse caso, porque não fala claramente para nós aqui, se eles perceberam que esse que esse desfalecimento era o início de um transe espontâneo, né, de um êxtase espontaneamente ali, que se manifestou espontaneamente. Né? Então, nós não sabemos qual dos dois, mas rapidamente o magnetismo utilizado como um recurso. Deixa eu ver aqui embaixo onde nós paramos. Aqui. Aqui, pronto. Item número 7. Antes o Dudu colocou para nós aqui, deixa eu ver. Tem uma amiga que me pede sempre para eu trazer uma mensagem da mãe dela, como se fosse fácil isso. O problema é que mesmo a gente evocando não chega a nada, porque não é a hora. Não se tem a permissão do plano e não se sabe como esse espírito está bem. E ela continua insistindo para que eu receba a mensagem. A orientação, Dudu, é que ela comece a frequentar então, porque muitas vezes é ela própria que não está ainda em condições de receber essa mensagem. Então, a partir do momento em que ela começa a se preparar através do estudo da compreensão, não apenas essa saudade começa a amenizar, como também se torna mais favorável à comunicação. Pois é, a recomendação foi passada, né? Já está frequentando, então é esperar agora, né, o efeito acontecer, as coisas acontecerem espontaneamente. Né? Dá para imaginar o sofrimento dela. Né? O Arnaldo colocou, né, isso, né, são dois tipos de passes do magnetismo, calmante e excitante, longo ou curto. Né? Sempre podemos estudar, sim, tudo é motivo para aprendizado, né, para observações. Esse é o benefício do estudo, né, Arnaldo? Porque leitura, a gente lê rapidamente e vai passando por cima. O estudo não, o estudo, cada palavra, cada expressão tem ali um objetivo de chamar a nossa atenção. Item número 7. Olha aqui, foi exatamente o que eu comentei agora, né? Haverá vantagem em evocar os espíritos em vez de esperar que venham quando quiserem? Ao evocá-los, juro para vocês que eu não li essa pergunta, né, mas acabei respondendo antes. Ao evocá-los, tendes em mira um objetivo. Deixando que venham espontaneamente, correis o risco de obter comunicações imperfeitas sob muitos aspectos, porque os maus vêm tão bem quanto os bons. É nesse caso para aquelas comunicações espontâneas que tem ali a porta aberta. Né? Mas, aliás, na verdade, até mesmo esses espíritos que não são tão bons, muitas vezes são conduzidos por uma comunicação para a instrução dele próprio, para a instrução do grupo, né? para muitas vezes uma instrução de choque, inclusive. Né? 8. Já vos comunicastes em outros círculos? Sim, mas tem-me feito comparecer mais do que eu gostaria. Quer dizer, frequentemente tomam meu nome. Então, olha só, né? Espíritos que se manifestam se passando por ela. Tereis a bondade de retornar algumas vezes e ditar-nos alguns dos vossos belos pensamentos? Teremos prazer em reproduzi-los com vistas à instrução geral. De boa vontade. Venho com prazer junto àqueles que trabalham com seriedade para se instruírem. Minha vinda outro dia é a prova disso. Então, espontaneamente, ela já apareceu pela simpatia. A partir dali agora, é só saber trabalhar direitinho essa relação com ela, né, esperando ali novas instruções,
né? Não apenas instrução de um espírito, mas instrução de uma escritora, que agora também, tendo ali as suas ideias aprimoradas, né, a partir dessa visão do mundo espiritual, vai ajudá-los então com os seus textos. Próximo artigo para nós aqui, vamos lá para a gente poder finalizar. Médium Pintor, extraído do Spiritualist de New Orleans, de Nova Orleans. Então, artigo lá dos Estados Unidos, né? E isso mostra, né, o intercâmbio que existe entre todos os grupos espíritas do mundo com Kardec. Então, tudo era centralizado nos trabalhos que ele fazia. Quer dizer, centralizados entre aspas, né, porque dá a impressão de que, de repente, do nada, Kardec se transformou na central do espiritismo no mundo. E não é bem assim. Só para a gente poder fazer uma comparação, quando nós estudamos lá na Sala Espiritismo, NET Brasil, o livro do EAD, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, uma apostila da Federação Espírita Brasileira, nós estudamos numa passagem as cartas de Paulo. Nessas cartas de Paulo, ele então trocava correspondência com vários grupos cristãos espalhados naquela região do Oriente Médio e também em uma parte da Europa. Então ele trocava carta com os romanos, com os tessalonicenses lá em Tessalônica, lá na Grécia. Ele falava com os hebreus, ele falava com os coríntios, lá em Corinto, também na Grécia. Então, assim, ele escrevendo para vários grupos, eu não me recordo agora de todos eles, né, obviamente, né, mas ele se comunicava, cada uma das cartas, quando nós estudávamos, ele trazia uma particularidade daquele grupo. Então ele falava para um sobre a comunidade, ele falava para outro sobre atritos entre os membros do grupo, ele falava uma carta para os romanos sobre a relação que eles tinham com outras instituições. Então, estou aqui chutando, claro, não estou falando que cada carta estava relacionada a isso. Mas então ele tinha o objetivo assim, de ficar trocando, porque ele era realmente, sendo o apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo daqueles que eram de outras crenças, mas começaram a ver o cristianismo, os ensinamentos de Jesus como algo relevante para eles. Então Paulo procurava trocar, passar essas mensagens de instrução. Então nós temos a primeira carta, depois nós temos a segunda carta, não era algo relativo. Então ele acabou meio que se tornando um ponto de referência para todas essas instituições, para todas essas igrejas. Elas não se comunicavam. Não significava que todas elas eram amigas, que todas elas procuravam sempre se desenvolver, aquela coisa toda. Tanto que a Igreja Católica ela se fundamentou em Roma por causa daquele grupo dos romanos. Mas nós poderíamos imaginar, por exemplo, que cada uma dessas outras igrejas poderiam também se tornar sede. Tanto é assim que nós tivemos depois ali a parte oriental, lá em Istambul, em Constantinopla. Acabaram se tornando ali quase que opositoras, tanto que até hoje nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, Católica Ortodoxa, que no caso é do Oriente que nós temos aqui. Então, assim, cada uma desses grupos procurava centralizar como sendo ali, vamos dizer, o centro do cristianismo. Então não era assim todo mundo, não, que nós somos irmãos. Cada uma ali existia, ali, claro, uma disputa para saber quem era a mais leal, para ver quem era a mais importante. Nesses grupos mediúnicos que nós estamos estudando aqui, muitos grupos se comunicavam com Kardec e outros grupos ignoravam Kardec. Porque eles achavam que ali onde eles trabalhavam, era ali que acontecia o verdadeiro espiritismo. Então é algo muito interessante de ver, por exemplo, esse grupo aqui, que mandou uma comunicação para Kardec, uma carta falando sobre isso. Nós tínhamos no mundo todo, cada grupo, muitas vezes alguns se juntavam. Então é exatamente aquilo que nós vemos entre os seres humanos, algo muito natural. Alguns se juntavam formando ali uma parceria, outros preferiam trabalhar isolados porque achavam, como nós vemos hoje, centros espíritas que não querem nem saber da Federação Espírita Brasileira. Eles querem ser independentes. Então nós temos grupos independentes, grupos que fazem não apenas aquilo que a doutrina espírita traz para nós, mas tem práticas ali muito estranhas.
pelo fato de simplesmente ter comunicação. Não temos lá em Abadiânia uma situação assim? Um centro espiritualista que, através da mediunidade, começou a fazer aquele tratamento, tomou aquela proporção toda. E tudo isso começou através do quê? Da mediunidade. Mas não seguiu necessariamente aquilo que a doutrina espírita traz. Então nós vemos assim esses grupos mediúnicos do tempo de Kardec, muitos se comunicavam com eles, outros não tinham interesse em se comunicar, outros sequer eram conhecidos. E assim a gente vai observando, né, cada um desses grupos. Então diz assim para nós: como nem todos os indivíduos podem ser convencidos pelo mesmo gênero de manifestações espíritas, houve necessidade de se desenvolver médiuns de vários tipos. Nos Estados Unidos existem os que fazem retratos de pessoas há muito falecidas, a quem jamais conheceram. Porque a semelhança logo constatada, as pessoas sensatas que o testemunham não deixam de se convencer. O mais notável desses médiuns é talvez o Sr. Rogers, pois por nós já citado no volume 1, a página 239. Que então residia em Columbus, onde exercia a profissão de alfaiate. Poderíamos acrescentar que não recebeu outra educação, além da habitual à sua condição. Então, no rodapé aqui, Kardec coloca, não se referem aqui, ó, o volume e a página citados não se referem à revista espírita. Então ele coloca aqui, né, citado no volume 1, página 239. Não sei que livro é esse, mas... sobretudo aos homens instruídos que têm dito e repetido a propósito da teoria espiritualista que o recurso dos espíritos é apenas uma hipótese e que um exame atento pode provar não ser ela nem mais racional nem mais verossímil. Oferecemos a seguinte tradução que resumimos de um artigo do Sr. Lafayette R. Gridley, de Ática, Indiana, escrito no dia 27 de julho passado para editores do jornal Spiritual Age e por esses publicados integralmente em sua folha de 14 de agosto. Nós já vimos vários nomes, né, vários títulos de jornais americanos, né, que falam de espiritualismo. Né? Nesse caso a gente tem aqui, né, Spiritual Age, ou seja, né, a idade espiritual, ou era espiritual. Aqui em cima a gente tem Spiritualist, um outro jornal que fala desses fenômenos. Então, quer dizer, nos Estados Unidos as coisas eram muito difundidas, né? E por incrível que pareça, hoje a predominância é a igreja protestante. Em maio último, o Sr. E. Rogers, de Cardington, Ohio, que, como sabeis, é médium pintor e faz retratos das pessoas que não mais se encontram nesse mundo, acabam de passar alguns dias em minha casa. Durante sua curta estada, sofreu a influência de um artista invisível que se fazia passar por Benjamin West, pintando alguns belos quadros em tamanho natural, assim como alguns outros de qualidade menos satisfatória. Aqui em nota de rodapé diz assim, né, grifo nosso, em transé, do original francês, literalmente, entrar em transe, traduzimos por influência. Então aqui como é colocado, né, sofreu a influência de um artista invisível, né? Na verdade, sofreu aqui o transe de um artista invisível, se for aqui ao pé da letra. Eis algumas particularidades relativas a dois desses retratos. Foram pintados pelo dito Sr. E. Rogers, num quarto escuro em minha casa, no curto intervalo de 1 hora e 30 minutos, tempo esse do qual cerca de meia hora decorreu sem que o médium tivesse sido influenciado e que aproveitei para examinar seu trabalho, ainda não terminado. Mais uma vez ele coloca, né? O médium tivesse sido influenciado. Mais uma vez, a gente poderia colocar nos tempos atuais, o médium tinha sido incorporado. Então fala de transe, fala de influência, mas olha que interessante, a palavra incorporação que nós utilizamos hoje, eles não tinham naquela época, então ficavam procurando ali uma expressão mais adequada, né? Então, do qual cerca de meia hora decorreu sem que o médium tivesse sido influenciado e aproveitei para examinar seu trabalho ainda não terminado. Rogers caiu novamente em transe e concluiu esses retratos. Então, e sem que qualquer indicação houvesse sido dada quanto às pessoas representadas, um dos retratos foi imediatamente reconhecido como sendo de meu avô.
Elisha Gridley, minha esposa, minha irmã, a senhora Shane e meus pais, todos ficaram unânimes em reconhecer a grande semelhança. É um facsímile do velho, com todas as particularidades de sua cabeleira, da gola de sua camisa, etc. Quanto ao outro retrato, como ninguém o reconhecesse, pendurei no meu armazém, à vista dos transeuntes, ali permanecendo por uma semana sem ser reconhecido. Aguardávamos que alguém pudesse dizer-nos se representava um antigo habitante de Ática, lá em Ohio. Já perdi a esperança de saber a quem teria o artista querido pintar, quando uma noite, numa sessão espírita realizada em minha casa, manifestou-se um espírito dando-me a comunicação que se segue. Mais uma vez, quando se fala em sessão espírita, lá nos Estados Unidos eles utilizam essa expressão para falar sobre uma sessão de comunicação com os espíritos. Esse espírita que eles utilizam não é o espírita da filosofia, é uma expressão de comunicação. Tanto que nós vemos com muita frequência em filmes, desses filmes de terror, filmes de adolescente, quando eles acendem velas e colocam uma tábua Ouija na mesa, eles dizem assim, olha, vamos à minha casa porque nós vamos fazer uma reunião espírita. Então, nesse caso, essa expressão espírita não diz respeito à filosofia, diz respeito simplesmente a uma reunião mediúnica, a uma sessão mediúnica. Então, vem aqui a seguinte comunicação. Meu nome é Horace Gridley. Deixei meus despojos há mais de 5 anos. Morei muitos anos em Natchez, Mississippi, onde fui xerife. Meu único filho ainda mora lá. Sou primo de vosso pai. Podereis obter outras informações a meu respeito por intermédio do vosso tio, o Sr. Gridley, de Brownsville, Tennessee. O retrato que conservais em vosso armazém é meu, a época em que eu vivia na Terra, pouco antes de passar a essa outra existência mais elevada, melhor e mais feliz. Ele se parece comigo, pelo menos tanto quanto me foi possível retomar a fisionomia de então, pois que isso é indispensável quando somos pintados, e o fazemos o melhor que podemos para dela nos recordarmos, conforme permitam as condições do momento. O retrato em questão não foi concluído como eu gostaria. Há algumas imperfeições leves que o Sr. West diz provirem das condições sobre as quais se achava o médium. Mesmo assim, enviai o retrato a Natchez para que seja examinado. Creio que o reconhecerão. Então, olha só, o espírito se comunicou falando sobre o quadro, né? Que curioso. Aqui depois a gente fala, que ele disse que procurava fazer uma pequena transformação para que ele tivesse uma aparência para ser reconhecido. Isso mostra exatamente aquela plasticidade do perispírito que o espírito então pode moldar. Mais uma vez ele diz assim, então, só para a gente poder ver. Ele se parece comigo, pelo menos tanto quanto me foi possível retomar a fisionomia de então. E é aí que os espíritos então procuram fazer essa mudança, como é o caso, por exemplo, de crianças, pessoas idosas. No mundo espiritual ele restabeleceu ali uma aparência mais saudável, mas quando ele vai então ser percebido por um médium, ou então aparecer em sonho, ou mesmo se tornar visível para alguém com quem tem ali a familiaridade, ele tem que aparecer com aquela aparência que ele tinha antes para ser reconhecido. Então nós já vimos vários relatos sobre isso, e aqui nós vemos um caso bastante interessante com essa coisa desse mesmo caráter. Os fatos mencionados nessa comunicação eram por mim completamente ignorados, assim como de todos os moradores de nossa região. Certa vez, há muitos anos, ouvira dizer que meu pai tinha um parente naqueles lados do Vale do Mississippi, embora nenhum de nós soubesse o seu nome e o endereço em que vivia, e nem mesmo se já havia morrido. Somente vários dias mais tarde fiquei sabendo, através de meu pai, que habitava em Delphi, a 40 milhas daqui, qual havia sido o local de residência do seu primo, de quem não ouvira mais falar há quase 60 anos. Não tínhamos pensado absolutamente em pedir retratos de família. Simplesmente coloquei diante do médium uma nota escrita que continha uma vintena de nomes de antigos moradores de Ática, não mais pertencentes a esse mundo, na expectativa de obter-se o retrato de algum deles. Julgo, pois, que todas as pessoas sensatas
admitirão que nem o retrato nem a comunicação de Horace Gridley resultaram de uma transmissão de nosso pensamento ao médium. Aliás, o Sr. Rogers, por certo, jamais conheceu qualquer dos dois homens cujos retratos pintou, e provavelmente nunca ouvira falar de nenhum deles, pois que é inglês de nascimento, veio para a América há 10 anos e jamais ganhou o Sul, além de Cincinnati, enquanto Horace Gridley, ao que eu saiba, nunca viajou ao norte para além de Memphis, no Tennessee, nos últimos 30 ou 35 anos de sua existência. Ignoro se algum dia visitou a Inglaterra, mas isso só poderia ter ocorrido antes do nascimento do Sr. Rogers. De Rogers, considerando-se que esse não tem mais de 28 a 30 anos. Quanto a meu avô, falecido há cerca de 19 anos, nunca saiu dos Estados Unidos e, de qualquer forma, jamais mandara fazer seu retrato. Aqui o que nós estamos vendo é essa pessoa justificando a legitimidade do fenômeno. Porque se aquele indivíduo que tinha ali 30 anos pintou um quadro de alguém que já desencarnou há muito tempo e que nesses 30 anos ele nunca teve contato com eles, então ele está tentando aqui mostrar para as pessoas que aquele fenômeno foi real, que aquelas duas pinturas que surgiram foram pinturas com imagens trazidas pelos espíritos. Desde que recebi a comunicação acima transcrita, escrevi ao Sr. Gridley de Brownsville, vindo sua resposta corroborar o que havíamos sabido através da comunicação do espírito. Além disso, obtive o nome da única filha de Horace Gridley, que é a Sra. L. M. Patterson, ainda residindo em Natchez, onde seu pai morou durante muitos anos. Segundo seu tio, o Sr. Horace tinha falecido há cerca de 6 anos em Houston, Texas. Então, escrevi à Sra. Patterson, minha prima recém-descoberta, enviando-lhe uma cópia daguerreotipada do retrato que nos diziam ser de seu pai. Na carta a seu tio, de Brownsville, nada havia dito a respeito do objetivo principal de minhas pesquisas, como nada dissera a ela. Ou seja, ele mandou a imagem sem falar que aquilo foi recebido com psicografia, que aquilo veio de espírito, nada disso. Simplesmente perguntei à minha prima se nele reconhecia alguém. Respondeu-me que, por certo, não poderia dizer de quem era o retrato, embora me assegurasse que era parecido com o seu pai na época de sua morte. Escrevi-lhe logo depois para dizer que o tomávamos também pelo retrato de seu pai, mas sem dizer-lhe como havíamos obtido. A réplica de minha prima dizia, em suma, que na cópia que lhe escrevera todos haviam reconhecido seu pai, antes que eu lhe dissesse que era ele mesmo que estava ali retratado. Minha prima demonstrou muita surpresa de que eu tivesse um retrato de seu pai, quando ela própria não tinha nenhum, e que ele jamais havia dito que mandara fazer o próprio retrato, não importa por quem. Acreditava que não existisse nenhum e se mostrou bastante satisfeita com a minha remessa, principalmente por causa dos filhos, que tinham grande veneração pela memória do avô. Enviei-lhe então o retrato original, autorizando-a a ficar com ele, caso lhe agradasse, mas não lhe disse ainda como o havia obtido. As principais passagens de sua resposta são as seguintes. Recebi vossa carta, assim como o retrato de meu pai, que me permitis guardar caso se assemelhe bastante com ele. Com certeza é muito parecido, e como nunca tive outro retrato seu, vou conservá-lo comigo, já que o consentis. Aceito-o muito reconhecida, embora a mim pareça que meu pai fosse melhor que isso, quando gozava de boa saúde. Antes do recebimento das duas últimas cartas da Sra. Patterson, quis o acaso que o Sr. Hedges, outrora residindo em Natchez e hoje morando em Delphi, bem como o Sr. Ewing, recém-chegado a Vicksburg, do Mississippi, vissem o retrato em questão e o reconhecessem como sendo de Horace Gridley, com quem ambos haviam travado relações. Acreditando que esses fatos são muito significativos para permanecerem em silêncio,
senti-me na obrigação de os comunicar, aqui agora falando para Kardec, com vistas à sua publicidade. Ao escrever esse artigo, garanto haver tomado todas as precauções quanto à sua perfeita correção. Kardec agora comenta, para finalizarmos. Já conhecemos os médiuns desenhistas. Além dos notáveis desenhos, dos quais demos um exemplar, mas que retratam coisas cuja exatidão não poderíamos verificar, que é o caso de Júpiter, por exemplo, naqueles desenhos que nós vimos, temos visto médiuns absolutamente estranhos a essa arte executar esboços muito reconhecíveis de pessoas mortas que jamais haviam conhecido. Mas daí um retrato pintado dentro das regras vai grande distância. Essa faculdade liga-se a um fenômeno bastante curioso, do qual somos testemunhas neste momento e de que em breve nos ocuparemos. Então aqui nós temos essa passagem da psicopictografia. E para quem já viu, já conhece a biografia de Luiz Antônio Gasparetto, que fazia aquelas telas maravilhosas de autores renomados e tudo mais, numa entrevista que ele deu na década de 1980, esse vídeo vocês podem encontrar, se vocês pesquisarem durante as férias aí sobre a história do Gasparetto, pegando vídeos do Fantástico, vídeos da Rede Manchete da época, vocês terão ali alguma entrevista. Ele falava exatamente sobre isso, que ele não tinha qualquer afinidade com pintura. E ele não sabia por que os espíritos haviam procurado por ele para desenvolverem esse trabalho. Então fizeram muito teste, ele fez muita sujeira com aquelas tintas, se lambuzou todo, até começar a apresentar ali um certo controle que pudesse ser útil para os espíritos. Então, como Kardec colocou, pintores, desenhistas, que não tinham qualquer afinidade com a pintura, acabaram se tornando médiuns desenhistas. Dudu colocou, só para a gente poder finalizar, interessante, eu tenho a mediunidade da escrita, da palavra, sei pintar, pintura a óleo, e sempre quis ter a mediunidade da pictografia, mas acho que como já vim nessa vida sabendo pintar, penso eu, essa mediunidade eu precisaria para quê? Acho que percebi algo que não entendia e deixei ficar como está. Mas na verdade, Dudu, a psicopictografia, ela não tem por objetivo instruir o médium na pintura. É através da pintura que a mensagem do plano espiritual vem para o mundo físico. Então, no seu caso, por exemplo, seria interessante, se você tem essa habilidade, tem essa possibilidade, tem a sensibilidade mediúnica, procurar trabalhar com ela até que, de repente, comecem a vir espíritos, a vir espíritos que comecem a trazer essas mensagens. Então, paisagens, porque a gente lembra que as pinturas mediúnicas, elas têm o objetivo de reafirmar para nós aqui encarnados a imortalidade do espírito, a realidade do mundo espiritual. Então lembra sempre que nós conversamos sobre o médium. O médium que desenvolve suas habilidades, ele se torna apto aos espíritos de trazerem suas comunicações. No caso da psicografia, por exemplo, nós temos ali vários ramos da psicografia, a psicografia poética, a psicografia histórica, a psicografia receitista, a psicografia evangélica, a psicografia consoladora, enfim. Então, se o médium está sempre ativo, a princípio bom para ele, porque ele está desenvolvendo as próprias habilidades. Se oportunamente um espírito se interessar em trazer comunicações através das suas habilidades, você vai estar pronto. Então, quer dizer, vale a pena investir nisso. Se você tem todas essas faculdades já desenvolvidas, Pois mas vai trabalhando espontaneamente, deixa lá, assim como você está digitando, vem a nossa querida Cecília e de repente começa a psicografar através de você, vai ouvindo o nosso estudo pintando, de repente sai alguma coisa. A gente deu sorte nesse ponto, então vai que dá sorte do outro também, Nunca se sabe. Então é isso aí, pessoal. Fechando por aqui então o nosso encontro de hoje, nós paramos, bem interessante esse artigo aqui, gostei bastante dele. O próximo